Meu nome é Rose Cleide, mas aqui no bairro todo mundo me chama de Rose. Tenho 29 anos, moro em Lagoa Serena, interior da Bahia. Uma cidadezinha pequena, onde cada esquina tem uma história, e cada vizinho conhece mais da sua vida do que você mesma. Aqui, até o que a gente sonha parece que vaza pelas paredes. Mas fazer o quê, né? É o lugar que me viu crescer, que me viu cair, e também foi onde eu aprendi a me levantar. Hoje eu tô bem. Trabalho com comida, tenho minha filha linda comigo, um cantinho simples, mas arrumadinho, tudo conquistado com muito suor. Às vezes, olho para trás e nem acredito que consegui chegar até aqui. Porque teve uma época bem dolorida da minha vida, que eu achei que não ia aguentar. Não desejaria para ninguém o que eu vivi, mas ao mesmo tempo, foi essa dor que me ensinou tanta coisa, que me fez descobrir uma força que eu nem imaginava que tinha. Eu sou filha de Dona Creuza, mulher forte, simples, lavadeira desde os 14 anos. Sempre vi minha mãe como uma guerreira. Criou eu sozinha, sem ajuda de pai nenhum, com muito sacrifício. A gente nunca teve luxo, mas também nunca passou fome. E isso, para mim, sempre foi motivo de orgulho. Desde pequena, aprendi a valorizar as pequenas coisas. Um prato bem feito, uma roupa bem passada, o cheiro de limpeza depois de um dia inteiro esfregando o chão. Essas pequenas vitórias eram o que a gente tinha. Comecei a trabalhar cedo. Com 18 anos já estava virando a diarista mais procurada do bairro. Eu gostava do que fazia, sabia que era um trabalho digno e sempre recebia elogios por ser caprichosa, educada. Não tinha tempo para pensar em namoro, em sair. Minha rotina era casa, serviço, igreja de vez em quando. Até que uma coisa aconteceu e mudou tudo. Hoje, quem me vê com um sorriso no rosto, vendendo minhas marmitas, brincando com minha filha na praça, nem imagina o peso que eu arrastei por anos. Tem gente que olha para mim e só vê uma mulher simples, batalhadora. Mas lá no fundo, atrás desse sorriso, tem uma história. Uma história que me partiu por dentro. Me fez duvidar até de mim mesma. Uma história que eu nunca achei que ia ter coragem de contar para ninguém. Mas agora eu sinto que chegou a hora. Porque eu sei que tem muita mulher por aí sentindo a mesma dor que eu senti. E se a minha história puder servir de consolo, de apoio, ou até de alerta, então ela não vai ter sido em vão. Eu só peço que você me escute com o coração aberto, porque o que eu vou contar aqui não foi fácil. No começo eu fiquei em choque. Lembro como se fosse ontem o silêncio dele depois que eu contei. Eu estava tremendo, com o teste positivo nas mãos, sentada na beira da cama dele. Ele olhou para mim sem dizer nada por uns segundos. Segundos que pareciam uma eternidade. Depois ele passou as mãos no rosto, levantou e disse bem baixo: "Isso não pode acontecer, Rose Cleide." Na hora eu não entendi. Fiquei ali parada, sem saber o que dizer, achando que ele estava em choque, como eu também estava. Mas aí ele começou a falar como se fosse uma reunião de negócios. Disse que aquilo podia acabar com a vida dele, que não era hora, que a mulher dele ia descobrir tudo, que ia acabar o casamento, o nome dele, a carreira. E eu ali, com a mão no ventre, ouvindo tudo isso como se eu fosse um problema que ele precisava eliminar. Aí veio o pior. Ele disse que me ajudava financeiramente, que resolvia tudo, mas que eu tinha que dar um jeito. Aquelas palavras, dar um jeito, me feriram como faca. Ele estava falando de tirar, de dar fim na minha gravidez, no meu filho, como se fosse uma mancha, uma vergonha, uma coisinha descartável. Eu disse que não ia fazer isso, que era meu corpo, minha escolha, que ele queria ou não, essa criança ia nascer. E aí o olhar dele mudou. Ficou frio, duro, como se eu tivesse traído ele. Me chamou de ingrata. Disse que eu ia me arrepender, que minhas palavras não iam valer nada, que se eu abrisse a boca, ele podia destruir minha imagem. E o pior, que ninguém da cidade ia acreditar em mim. E ele tinha razão. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem curta: "Não precisa mais vir trabalhar." E pronto. Fui descartada.
Fiquei ali sentada com o celular na mão, lendo aquela mensagem e sentindo um nó no estômago. Não teve conversa, não teve explicação. Fui demitida sem um centavo, sem direito, sem nada. Como se eu fosse lixo. As semanas seguintes foram um pesadelo. Primeiro perdi o emprego. Depois perdi outras casas que eu limpava também. As fofocas começaram. Diziam que eu tinha dado em cima do doutor, que eu era interesseira, que estava tentando engravidar para ganhar pensão. Uma vizinha antiga cruzou comigo na praça e virou o rosto. Outra me chamou de desavergonhada na fila do posto. Tinha gente que me olhava com pena, mas ninguém falava nada. Só cochichos. Julgamento. Minha mãe foi minha força. Me acolheu, me abraçou, disse que ia ficar tudo bem. Mas eu olhava para a barriga ainda pequena e me perguntava se ia mesmo. Porque dentro de mim, eu estava afundando. Comecei a evitar sair de casa. Vivia chorando no banheiro, tentando não fazer barulho. Engolia o choro de dia para não preocupar minha mãe, mas à noite tudo desabava. Eu me sentia como se tivesse pecado, como se tivesse sujado a minha história, como se tivesse feito tudo errado. E o pior, estava sozinha, com um filho para criar, sem trabalho, sem apoio, sem dignidade. Foi a fase mais escura da minha vida. E teve um momento ali que eu pensei em desistir de tudo. Mas foi num desses dias, quando eu estava me sentindo mais fraca, que aconteceu uma coisa simples, mas que mudou tudo. Eu estava deitada, chorando baixinho, com a mão na barriga, sem saber o que fazer. E aí eu senti um chute, bem pequeno. Mas foi como se ela dissesse: "Tô aqui, mãe. Tamo juntas." Ali eu soube que eu não podia mais cair, porque agora não era só por mim, era por ela também. Tomar a decisão de sair da cidade foi uma das mais difíceis da minha vida, mas eu sabia que se ficasse em Lagoa Serena, eu ia definhar. A cada esquina, um olhar atravessado. A cada dia, uma fofoca nova. Era como viver presa numa vitrine cheia de dedos apontando. E minha mãe, apesar de tentar ser forte, sofria junto. Então, com o pouco que eu tinha guardado, que não era quase nada, e uma ajuda da minha mãe, fui para a cidade vizinha, Sítio do Conde, para ficar um tempo na casa da minha prima Letícia. Letícia era mais solta, mais pra frente, diferente de mim. Nunca teve medo da língua alheia e sempre acreditou no meu lado da história. Me acolheu de braços abertos, sem fazer uma pergunta sequer. Só me abraçou quando eu cheguei com a mochila nas costas e os olhos inchados de tanto chorar. Ela olhou para minha barriga, que já começava a aparecer, e disse: "Vai dar certo, Rose. Você vai ver." Eu queria acreditar, mas ainda me sentia quebrada por dentro. Cada manhã era uma batalha para levantar da cama, mas a barriga ia crescendo, e com ela, a responsabilidade. Comecei a fazer uns bicos por lá. Lavei roupa para a vizinha, vendi bijuteria num mercadinho, cuidei do filho de uma senhora por umas tardes. Era pouco, mas ajudava a comprar um leite, uma fruta, uma fraldinha. Quando a barriga cresceu mais, ficou impossível andar muito ou ficar horas em pé. Foi aí que Letícia, que sempre teve mão boa para a cozinha, me ensinou a fazer umas marmitinhas simples: arroz, feijão, frango com quiabo, macarrão com carne moída, comida caseira de verdade. Ela fazia e eu ajudava no que podia, sentada na cadeira da cozinha, cortando legumes, mexendo o molho. Num domingo, tive a ideia de colocar um post nas redes sociais da cidade, oferecendo um almoço caseiro com gosto de mãe. No mesmo dia, vendemos 6 marmitas. 6. Para quem não tinha nada, era tudo. Depois disso, comecei a montar um caderninho de pedidos. Um cliente puxava outro. Letícia fazia as entregas de bicicleta e eu organizava os preparos. Quando Lorena nasceu, minha filha linda, cheia de cabelo e com um chorinho fino, a vida apertou ainda mais, claro. Mas por algum milagre que só Deus explica, os pedidos não pararam. Tinha dia que a gente não dava conta.
Eu cuidava da Lorena de dia, fazia as compras de tarde com ela presa no pano no meu peito e cozinhava no fim da noite quando ela dormia. Eram noites de muito cansaço, noites em claro, dias em que o leite secava de tanto estresse. Mas ela sorria para mim com aqueles olhinhos puxados e me dava uma paz tão grande que eu esquecia de tudo. Ela era a minha força, o motivo de eu continuar. Aos poucos, o dinheiro foi dando para pagar um aluguinho pequeno. Deixei de depender da casa da Letícia, embora ela nunca tenha me cobrado nada, e consegui montar minha vida do zero, bem devagarzinho. Quando vi, já estava entregando mais de 20 marmitas por dia, com a ajuda de um vizinho que tinha moto e me alugava pela metade do preço. Ainda não era uma empresa, era só eu. Uma panela grande, uma filha pequena e uma vontade enorme de viver. E foi nesse movimento, nesse esforço diário, que minha dignidade começou a voltar. Eu podia não ter diploma, nem título, nem nome conhecido, mas cada pessoa que comia a minha comida e me mandava mensagem elogiando, era como se me dissesse: "Você vale, Rose. Você é capaz. Você se reergueu." E depois de quase 2 anos fora, com o peito ainda apertado, mas já curado das feridas mais fundas, eu decidi voltar para Lagoa Serena. Só por alguns dias, só para visitar minha mãe. Já era a hora. O coração batia forte. Achei que ia encontrar os mesmos sorrisos falsos, as palavras cortantes. Mas o que aconteceu? Me pegou de surpresa. O dia que eu voltei para Lagoa Serena com a Lorena no colo, eu nunca vou esquecer. Era uma tarde quente, com aquele sol que só o sertão da Bahia sabe entregar. Minha mãe me esperava no portão, com os olhos marejados e o feijão no fogo, como se eu nunca tivesse saído dali. Foi como voltar no tempo, mas com outra cabeça, outro coração. Andar pelas ruas da cidade foi estranho no começo. Senti medo, confesso. Tive receio de reencontrar os rostos que me viraram as costas, que me apontaram o dedo. Mas, para minha surpresa, muita coisa mudou. Gente que antes cruzava a rua para não me olhar, agora vinha me cumprimentar. Uma moça me parou na farmácia e disse que acompanhava meu trabalho pelas redes sociais, que tinha ouvido falar da marmiteira de mão cheia da cidade vizinha. E eu ali, sem saber se ria ou chorava. Soube por algumas pessoas que o tal do Alexandre foi deixado pela mulher logo depois que ela descobriu outras traições. Parece que ela abriu os olhos tarde, mas abriu. Pegou os filhos e foi embora. Ele continua na cidade, mas se esconde. Sai pouco. Vive meio isolado. A vida cobra de todo mundo, mais cedo ou mais tarde. E não é vingança, sabe? É só o mundo colocando as peças no lugar. 1 mês depois de voltar, com o incentivo da minha mãe e de alguns antigos clientes, decidi abrir uma pequena marmitaria aqui mesmo em Lagoa Serena. Aluguei um espaço no fundo da casa da minha mãe e comecei com o básico: fogão, freezer, panela grande e um coração cheio de esperança. No primeiro dia vendi 12 marmitas. No segundo, 20. Em poucas semanas, tinha fila na porta perto da hora do almoço. Hoje, com a graça de Deus, levo o meu sustento da comida que faço com amor. A Lorena cresce feliz, saudável, cheia de energia. Cada prato que sirvo carrega um pedacinho da minha história. Cada cliente que volta me mostra que eu não sou mais aquela mulher derrotada que pensaram que eu era. Eu me reconstruí com dignidade, reconstruí do zero. Olhando para trás, eu vejo o quanto fui forte. E não, eu não sou diferente de você. Você que está me ouvindo agora. Talvez esteja passando por uma situação parecida, sentindo que é o fim, que não vai aguentar. Mas eu te digo, aguenta mais um pouco. Respira, chora se for preciso. Mas não desiste, porque dentro da gente tem uma força que a gente só descobre quando o chão falta. Se essa história tocou seu coração, se ela te encorajou ou te fez pensar, eu te peço de coração. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. A gente não tá sozinha. A gente se fortalece junto.
E toda mulher merece uma segunda chance, uma nova história. Obrigada por me escutar.